Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Amém, irmãos? Amém. Mateus, capítulo 24, nós vamos fazer menção. A gente vai ler do versículo 15 em diante, só que eu vou ler os ímpar, do versículo 15 em diante, e eu quero falar hoje sobre a abominação assoladora e o santuário. E vou fazer perguntas, e quero que você me ajude, porque aí nós compartilha, né? Como diz a palavra, reparta um com o outro, e nós vamos repartir o pão aqui nessa noite, amém? Então eu vou ler do versículo 15 em diante. Estou usando a Bíblia hebraica, mas vocês não ficam assustados com algumas palavras diferentes da sua, amém? Aí quando eu pedir, vamos parar, nós para. Diz assim, versículo 15: então, quando vires a abominação da devastadora, ou abominação devastadora, predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o eleitor entenda a alusão. Então se alguém estiver no telhado, não deve descer para ajuntar os pertences da casa. E quem estiver no não voltará a buscar suas vestes. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Porque haveria dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. E se aqueles dias não fossem pecados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos juízos serão julgados naqueles dias. Nesse tempo, se alguém lhe disser: veja, aqui está o Machia, ou ali está ele, não creia. Porque eles dirão falsos filhos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, e se você for, ignoraria delas essa vez. Eu os avisei antecipadamente. Pois, quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Imediatamente após a dificuldade daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Muito obrigado. Amém? Poder sentar. Amado, eu já vi pessoas falar que esta profecia não está falando do tempo do fim. Já vi pessoas estudadas, pessoas influentes no mundo cristão, dizer que essa profecia aqui não está falando do tempo do fim. Eles dizem que essa profecia aqui não estava falando do tempo do fim, porque é uma profecia, eles dizem, que é direcionada para os judeus. No versículo de número 15, na parte final, a gente vê, né, que está falando dos judeus. Só que esse versículo que nós paramos aqui, o versículo de número 31, observe que os eventos está ocorrendo dentro desse sentido. Qual é o sentido? Está vindo a abominação, depois da abominação
vai vir a assolação. A assolação é a destruição. O versículo 31 diz assim: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta ou chofar, e ele reunirá o seu povo eleito dos quatro ventos. Está vendo? De uma extremidade do céu a outra. Espera aí. De uma extremidade do céu a outra. Isso é os seus eleitos, os seus escolhidos, dos quatro cantos da terra. Dos seus escolhidos. E eu quero falar a respeito da abominação. Quando Cristo, ele diz, quando vocês veem a abominação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, que o eleitor entenda o que é que está dito. Meu irmão, quanto tempo, quantos anos e anos e anos, pessoas fizeram suas faculdades, foram para Harvard, fora do país, estudaram muito e não aprenderam nada. Por quê? Meu irmão, a qualquer hora dessa eu vou estar falando sobre o espírito teológico e o espírito de profecia. O espírito teológico é humano, irmão. O espírito de profecia é divino. E se colocar o espírito teológico com o espírito de profecia, o espírito de profecia vai dar de goleada. Porque o espírito teológico vai dizer coisas que não tem nada a ver. Mas o espírito de profecia não, vai trazer a revelação concreta da palavra. E esses homens estudaram. Hoje está com suas denominações, grande programa em televisão, e ainda continua ensinando para o povo heresia, continua ensinando para o povo mentira, continua ensinando para o povo lorota. Observe, Cristo diz: quando vocês verem a abominação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. A pergunta é: você já sabe, porque aqui o Eterno derramou o espírito de profecia. Mas se eu fizesse uma pergunta para toda essa cidade aqui, se estivesse me ouvindo hoje, e eu fizesse uma pergunta para ela: aonde é o lugar santo na terra? Era isso que eu queria perguntar para eles. Aonde é o lugar santo? Eu vou dar uma pista para vocês aqui. Olha, o espírito de profecia já mostra isso. O lugar santo, o camarada tem que dizer: não, o lugar santo é Israel. O lugar santo é Israel. Então, se o lugar santo é Israel, então o sacrifício de Cristo foi em vão, segundo a Bíblia. Por quê? Analisa bem. Quando o autor aos Hebreus, capítulo de número 9, vai falar da primeira aliança, ou primeiro tabernáculo, de pé, está entendendo? Quando ele vai falar da primeira aliança, o autor aos Hebreus capítulo 9, ele diz claramente: o primeiro tabernáculo continha a arca da aliança, os pães da propiciação, a vara de Arão que floresceu. O primeiro tabernáculo continha, e vai falando. Depois ele vai falar do lugar santíssimo, que é o santo do santo. Aí ele diz: no primeiro tabernáculo entrava o sacerdote todos os dias, para fazer que serviço? O serviço de não deixar o fogo se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse trabalho era dos sacerdotes. O sacerdote trabalhava no primeiro pavilhão, que é o lugar santo, o pátio. Mas no santo do santo, depois do véu, depois da cortina, o véu, entrava o sumo sacerdote. Uma coisa é sacerdote, outra coisa é sumo sacerdote. Entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E outra coisa, ele não podia entrar sem sangue. E outra coisa, ele tinha que fazer propiciação por ele e pelo povo. E tinha que entrar com as campas, ou campainha, ou com o sino, tocando e amarrado,
porque se ele tivesse em pecado, o sino não tocava, as campainhas não batia, aí tinha que puxar, porque no lugar santo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Cristo, o texto diz que enquanto o primeiro tabernáculo, que continha essas coisas que eu falei, se mantinha de pé, aí diz, isso dava a entender pelo Espírito Santo, ou Ruach Kadosh, que o caminho ainda não estava preparado. Aí vem quem? Vem o Mashiach, um santuário não feito por mão de homem, não dessa era, tá entendendo? E se dá uma vez por toda, como oferta e sacrifício pelo pecado de toda a nossa humanidade, e entrou no lugar santíssimo, o céu. Quando nós olha no Salmo 114, versículo 2, lá diz que Judá é santuário. Judá é santuário. Cristo descende de Judá. Salmo 114, 2. Quem achou pode ler. Judá ficou sendo o seu santuário. Oh, glória. E Israel o seu domínio. Amém, guerreiro. Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. O poder não se arredará de Judá. De quem? Do Mashiach, de Cristo. O cedro não se arredará, não passa, o bastão não vai passar, não se arredará, não larga de Judá. O domínio, Judá ficou sendo santuário, está escrito assim? Israel seu domínio. Qual é o lugar santíssimo? Vamos lá, vamos ver o lugar santíssimo e vamos ver o que é a abominação, que muitos estão dormindo sem entender o que é profanar o santuário. O lugar santíssimo. Quando nós olhamos para 1 de Crônicas, capítulo 17, o próprio Davi deseja construir um templo para o Criador de Israel. Sabe o que é? O profeta chega para ele com a cara mais lavada de pessoas que gostam de agradar pessoas. Amém, irmão? O profeta foi chamado para agradar o Criador, irmão, não para agradar homem. Aí chega o profeta e diz: Davi, tudo que tem no teu coração pode realizar, porque o Criador é contigo. Mas o Criador falou com o profeta? O Criador mandou o profeta entregar para Davi? Não. O próprio Criador se revela para o profeta e diz: agora você vai lá e diga para Davi que ele não vai construir um templo para mim, porque o Altíssimo, eu nunca habito em templo feito por mão de homem. E outra coisa, quando eu tirei Israel, o meu povo lá do Egito, eu fui de tenda e tenda, e de tabernáculo e tabernáculo. Isso está dizendo que a igreja, eu já estava dando pista, que a igreja dele tem que se locomover, andar. Por isso que Cristo estava aqui, estava ali, estava aqui, estava ali, estava aqui. Então vai entendendo. Aí o Criador diz por meio do profeta, 1 Crônicas 17: mas seu filho Salomão vai construir. Só que quando Salomão tem esse desejo de construir o templo, aí você vê em 2 Crônicas. Hoje tu vai aprender o que é abominação desoladora e o santuário. Quando Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, realiza toda a cerimônia do templo, observa que ele diz lá: se o povo que se chama pelo meu nome, olha, não é clamar, o povo que se chama pelo meu nome, número 6:27, porá o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoar. Jeremias 15:16, pelo teu nome me chamo. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter de seus maus caminhos e buscar a minha face, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Meus ouvidos estão abertos, meu olho está atento à oração deste
lugar. Aí ele diz, olha o que ele vai dizer, porque escolhi esta casa, esse templo, como casa de sacrifício. Espera aí, para sempre. Escolhi para sempre esse local como casa de sacrifício. Vai pegando. Escolhi esse local, esse templo, esta casa como casa de sacrifício para sempre. Vamos ver onde é o lugar santíssimo. Escolhi. Escolheu? Escolheu. Aí vem o templo levantado por mão de homem. Nabucodonosor entra e destrói tudo. Depois, o próprio Criador permite que o povo vá para Babilônia. Depois volta de lá, entra Neemias e todo aquele povo vai construir o segundo templo. Zorobabel, Salatiel, Josué, todo aquele povo ali. O Criador usa o profeta Ageu e entrega uma profecia tremenda do segundo templo. Ele diz, o povo não queria construir, não queria trabalhar. Ele diz, é para vocês tempo, né, Ageu? É para vocês tempo de habitar na vossa casa, confortável, estucada. Essa casa que vocês habitam vai ficar deserta. Por quê? Por causa da minha casa. Entendeu? Subir ao monte, tirar madeira e construir casa, e dela me agradarei. Aí a Bíblia diz que o povo começou a receber a palavra do profeta Ageu e foi trabalhar na construção do segundo templo. No capítulo 2, versículo de número 9, lá diz o que? A glória desta última casa será maior do que da primeira. Por que a glória desta última casa será maior do que da primeira? Vamos lá, a glória desta última casa. Olha o que está dizendo, senhoras e senhores. O profeta deixou bem claro, a glória desta última casa será maior do que da primeira. Por que a última casa? O versículo 7 de Ageu, capítulo 2, já está revelando. Por quê? Porque virá para esta casa o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Assim diz Adonai dos exércitos, o Iau dos exércitos. Por que a glória do último tempo seria maior do que da primeira? Já está revelando, porque virá para ela, dentro dela, o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? Para mim e para você, se não for Yahshua Mashiach. Quem é o desejado? O desejado de todas as nações é o nosso Salvador, é o nosso Mashiach que foi para o Calvário. Ele é o desejado de nós e de todas as nações, irmão. Ele disse, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele só, mas se morrer dá muito fruto. E ele diz, eu com ser levantado da terra, todos trairei a mim. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Criador. E aí? Porque diz que o desejado de todas as nações ia entrar para aquela casa, e a glória daquela última casa, já está dizendo, última casa. Eu vou dizer por que última casa. Há uma profecia do profeta do Mashiach, vai se tornar maior do que a primeira, porque no segundo tempo, que é o último, no segundo tempo, que é o último, o Mashiach entra, o Mashiach prega no pátio do templo, ele entra lá, faz coisas tremendas lá, uma mulher sofrendo, 18 anos, Carlos, cocuvada, um demônio. Lá ele pega, repreende os fariseus, saduceus, sacerdotes, liberta aquela filha de Abraão que há 18 anos Satanás mantinha presa. Lá dentro do templo, ele fez milagre, fez coisas maravilhosas, mas uma certa feita ele chegou irado, não irado, mas ele chegou e vendo a casa, aquele templo, que era o último, sabe como? Cheio de cambista, cheio de pessoas vendendo ovelha, vendendo tudo para o sacrifício. Sabe o que foi que ele falou? Arrancou a cinta, bateu no povo, arrebentou as mesas do povo que mexia com câmbio, tá entendendo? Trocação de moeda, trocação de dinheiro, jogou as mesas para lá, soltou os pombos, as pombas, quebrou todas as mesas. Aí perguntaram, que sinal você faz isso? Por que você faz? Derrubarei esse templo. Quando ele disse derrubarei esse templo, ele estava falando do seu corpo, e vou construir. Ele usou aquele figurativo, derrubarei esse templo, e vou construir um outro, não levantado por mão de homem. Ele falava do seu corpo. Aquele, ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Por causa de quê? Por causa da profecia de Ageu.
A glória desse último, vai ser maior, porque dentro dele vai vir o desejar de todas as nações e vai encher essa casa de glória. Aí se cumpre no Machia. Por que se cumpre no Machia? Vamos lá. A Bíblia nos fala, a Bíblia mostra que Atos, capítulo de número 7, Atos 7, deixa eu ver se é isso, Atos 7, versículo de número 48, o diácono Estevão está diante daquela cúpula religiosa. Atos, capítulo 7, versículo 48, o diácono Estevão está de frente àquela cúpula religiosa, e quando ele é sufocado por aquele povo que foi subornado, pelo aquele povo que se vendeu, por aquele povo que não aceitava a revelação do Ruach Kadosh, o que é que ele diz aí? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Adonai? Amém, amém, guerreiro. Está vendo? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Hoje você vai aprender aonde é o lugar santíssimo. Amém. Atos capítulo 17, versículo de número 24. Vamos ver o que é que Shaul fala, o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Atena, vendo aquela cidade entregue à idolatria. Somente o versículo de número 24. O que é que ele diz para o povo? O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Adonai do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Oh glória! O Yahweh que fez o mundo, que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Habitar, morar, residir dentro do lugar. Sim. Se ele não habita em templo feito por mão de homem, aí os camaradas passou 6 anos, 12 anos dentro de uma faculdade e diz assim: para o Machia vir, tem que construir o terceiro templo de Israel, porque construindo o terceiro templo, que vai ser construído pelo anti-Messias, olha a lorota, aí o anti-Messias na metade da semana quebra o pacto e se revela que é o próprio Deus. Não é isso que está falando o espírito de profecia, porque o Machia está dizendo: quando vocês vê a abominação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Agora tu vai ver onde é o lugar santo. Vamos lá? 1 de Coríntios, capítulo de número 3, vamos ver o lugar santo. 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, 17 e 18. Vamos ver o que é o lugar santo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Leia o lugar santo. Não sabeis vós que sois o templo de Yahweh, que o Ruach HaKodesh de Yahweh habita em vós? Se alguém destruir o templo de Yahweh, Yahweh destruirá, porque o templo de Yahweh que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem cursado neste mundo, faça-se louco para cessar. Amém. Não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário de Yahweh? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Ruach Kadosh, do Espírito Santo de Yahweh? Se alguém, presta atenção, anticristo, se alguém, sabe por que eu falei presta atenção, anticristo? Porque, segundo a Tessalonicenses 2, eu vou chegar lá. Se alguém destruir o templo de Yahweh, que é vocês, o Criador vai destruir essa pessoa. E é santo. Então qual é o lugar santo? Nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz, vamos ver o que é que ela diz? 1 de Coríntios, capítulo de número 6. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18 e 19. Vamos ver o que é que acontece. Fugir da prostituição
pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui e peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Ruach HaKodesh, que habita em vós, proveniente de Yahweh, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Yahweh no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Yahweh. Oh, glória! Fugir da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do... Qual é o lugar santo? Qual é o lugar santo? Era para falar mais alto, irmão. Qual é o lugar santo? Quando vê a abominação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, erga o braço. Quando vê a abominação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, ergue o braço. Contém o que nela? Rato humanizado. Contém o que nela? Feto de criança, de pessoas que aborta criança. Contém o que nela? Porco. DNA de porco humanizado. Contém o que nessa vacina? Sabe como é que ela chama? Há de todo tipo, luciferiana e um monte de coisa no lugar santo. Está profanando o corpo. Profanou o corpo do ser humano. Está trazendo o que para a terra? A abominação e a assolação, a destruição. A destruição de quê? Da humanidade. Satanás veio roubar, matar e destruir. A Bíblia não diz lá Satanás, a Bíblia está falando o ladrão, mas ali o ladrão é ele que quer roubar o povo de Yahweh. No lugar santo. Então o lugar santo não é um templo levantado por mão de homens. Cuidado, tira o sapato, cuidado, não sei o que. Irmão, João viu a arca da aliança na glória. João, quando teve a revelação em pátio, o próprio Criador mostrou a arca da aliança na glória. Senhoras e senhores, Daniel capítulo 11, versículo 21. Esse exército vai ser cruel, irmão. Por isso que Cristo disse, olha, quão terrível vai ser aqueles dias. Aqueles dias vai ser tenebroso. Aqueles dias serão cruel. Por isso que você está vendo, olha o tempo que está aí. Entra lá no meu canal e você vê lá o gaiato que profetizou o fim do Covid-19. Você viu lá, profetizou. Estou eu nessa segunda-feira, ó, estou dando um basto, ó, xerebedel, xereba. Está aí, sabe por quê? A profecia não mente. Isso aí não vai sair assim não, meus irmãos. Dê uma flexibilizada agora, porque os políticos têm que se eleger, porque a aliança foi feita com eles. Eu estou com a Bíblia hebraica aqui, ó. A aliança foi feita com os líderes. Por 7 anos, não vai romper. É que a abominação só vai vir na metade da semana. Então você é sábio. Entenda o que diz o Salmo 90. Entenda o Salmo 90, quando ele diz, Moisés 12, ensina-nós a contar nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Ensina-nós a contar nossos dias, entendeu? Para que alcançamos sabedoria. Tem gente que não quer. Ensina a contar nossos dias. Pega o tempo que surgiu isso aí, vai fazendo conta, até chegar a 3 anos e meio. Fique esperto. Pode ler Daniel 11, versículo 31. E sairão a ele nos braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão contínuo o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas permitirá, mas o povo que conhece ao seu Yahweh se esforçará e fará proezas. Pronto. Prestou atenção porque nós não podemos parar dos nossos sonhos, nossos projetos?
Porque em meio à tribulação, está dizendo que o povo que conhece a Yahweh vai se esforçar e vai fazer proeza. O que é proeza, irmão? Para mim é maravilhas. Amém. Você entende proeza com o quê? Fazer maravilhas em tempos difíceis. Proeza é fazer maravilha em tempos difíceis. E esse tempo vai ser difícil, Cristo disse, vai ser difícil para as grávidas, vai ser difícil para as que estiver amamentando, irmã Cida, vai ser difícil para todos que estão trabalhando, para os que estão fora de casa, vai ser difícil, para os que estão em casa, vai ser difícil para os que estão em qualquer lugar, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Forças armadas, o exército do anti-Messias vai receber a ordem do anti-Messias e vai executar. Imagina chegando, põe o braço, eu já tomei, não vou tomar, não vai tomar não? Não, camburão. Eu não acredito nisso. Agora, por que em Apocalipse capítulo de número 11, são perguntas que a gente tem que fazer, por que em Apocalipse capítulo de número 11, quando nós olhamos para as duas testemunhas, que ainda o povo fica nessa onda, nessa mente presa, desse espírito de teologia, dois homens literal, aí outros, Moisés e Elias, é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério da lei e a profecia, o espírito de profecia, em quem? Em judeus e gentios, irmão. Nesse povo aí, ó, que vai se esforçar para fazer proeza. Em quem? No povo do Criador que conhece Yahweh e Yahusha, espalhado nos quatro cantos desta terra. O que é que vai acontecer com esse povo? Esse povo, na metade da semana, quando vir essa abominação, vai receber do Criador, esse entendimento que ele deu para mim, ele está dando para muita gente aí. Vai receber do Criador um segundo avivamento. Qual é esse segundo avivamento? Lembra do que Pedro falou no dia de Pentecoste? Isso, quando o povo pensou que o povo estava bêbado, Pedro diz, não, são 9 horas da manhã, esse povo não está embriagado como vocês pensam não, isso é o que diz Adonai, pelo ministério do profeta Joel, diz o Criador, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões, né? E sobre o servo e sobre a minha serva. Por que não fala sobre o templo levantado por mão de homem? Está vendo? Aí o que é que aparecerá prodígio no céu, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva. O sol só vai se converter em treva, senhoras e senhores, na abertura do sexto selo, senhoras e senhores. A lua só vai parar de brilhar na abertura do sexto selo, senhoras e senhores. Depois do sexto selo, senhoras e senhores, é a vinda de Cristo. Cristo vem no sexto selo. O sétimo é só para contar toda a história. Aí o que é que vai acontecer? Imagina agora as duas testemunhas, Apocalipse 11, recebendo um poder maravilhoso na metade da semana. O que é que vai acontecer? Vai bater de frente com o sistema do anticristo. Não vai tomar, você está entendendo? Não vai tomar a abominação que profana o santuário, que profana o lugar santíssimo, não vai tomar. E por não tomar, o que é que vai acontecer? Vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser preso, bens confiscados. E o que é que vai acontecer? Para a galera que tomou, que o Criador enviou operações no erro para que creia na mentira, o que é que vai acontecer com ela? Vai dizer que quem não tomou é o problema. Vai dizer que quem não tomou é o problema, precisa ser eliminado. Aí o texto diz, a besta que sobe do abismo, lhe fará guerra as duas testemunhas, e os vencerá. E os vencerá. Por que vai vencer as duas testemunhas? Que é judeus e gentio. Porque no versículo 10, estão mandando presente um para os outros. Porque esses dois profetas, a gente pensa que é singular. Até aí tudo bem. Dois profetas, aí nós dizemos singular, amém? Ou até mesmo, desculpa a expressão da palavra singular, literal, dois profetas literal, até aí tudo bem, amém? Agora vamos lá ver, vamos entender, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Como foi que esses dois atormentou os que habitam na terra? Como foi?
foi? Me explica isso. Agora me explica um grupo em Pirapora, batendo de frente com o sistema. Me explica agora um grupo em Santana do Parnaíba, Barueri. Me explica um grupo em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Me explica um grupo de povo nos Estados Unidos, em Miami Beach, que é lá também, em El Salvador, na Holanda, no mundo inteiro, um grupo dizendo: eu não tomo que eu sei o que é, eu não tomo. Esses são as testemunhas do Mashiach. Por que as testemunhas do Mashiach? Por favor, me ajude. Atos capítulo de número 1. Atos 1. Isso. Atos 1. Vamos ver se nós somos testemunha do Mashiach ou não é. Do versículo 5 em diante. Pode ler. Atos capítulo 1, do versículo 5 em diante. Pode ler. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Ruach HaKodesh não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Adonai, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Abba estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Ruach HaKodesh que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Yalxanã como em toda a Judeia e Samaria e a todos os confins da terra. Muito obrigado. Prestou atenção no último versículo? Não precisa saber a estação ou o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder, virtude, o Ruach Kadosh vindo sobre vocês, né? Semeei. Olha o que o Mashiach está dando, gente. Chave. Semeei testemunha. Samaria, tempo dos apóstolos. Judeia, tempo dos apóstolos. Jerusalém, tempo dos apóstolos. Confins das terras, tempo de gentil. E agora? Me explica isso, pastor. Não vai me explicar. Vai dizer que eu que estou doido, que estou forçando o texto. Os apóstolos pregou nos confins das terras? Então pronto. Os confins da terra somos nós. Aleluia. E se nós é os confins da terra, nós também somos as mesmas testemunhas. Qual é a diferença de nós para os apóstolos? Alguém sabe? Dou um segundo. Alguém sabe? Eu tenho que mostrar para vocês. A única diferença entre nós e o apóstolo é que eles são testemunha ocular e nós não. Presente. Ou estou errado? Testemunha ocular, presente dos fatos. Irmão, dentre nós, quem viu Mashiach entrar e sair de Jerusalém, um deles se faça testemunha. Viu? Se faça testemunha e assuma o lugar de Judas. E colocaram Matias no lugar de Judas como apóstolo. Apóstolo quer dizer testemunha ocular. A igreja primitiva não tinha o apóstolo Shaul como apóstolo, a ponto de um dia ele chegar falando: se eu não sou apóstolo para eles, pelo menos para vocês eu sou, que vocês têm o selo do meu apostolado. Aí hoje tem Valdomiro, apóstolo. Ele viu Mashiach? Ele viu Cristo entrar e sair de Jerusalém? Apóstolo Estevão Hernandes, ele é testemunha ocular. Ele viu Cristo saindo e entrando em Jerusalém? Eu vou falar. Apóstolo Renner, ele viu Cristo sair e entrar em Jerusalém? Fala mais, apóstolo aí. Valdomiro, Agenoduque, apóstolo de Pirapora também, é testemunha, viu Cristo sair e entrar de Jerusalém? Sabe o que é que a Bíblia diz para esse? Posso falar? A Bíblia diz para esses assim: os que diz ser apóstolo e não são mentirosos. Mas nós somos testemunha, não ocular. A diferença entre nós e o apóstolo é essa, que eles são testemunha ocular dos fatos, nós não.
Nós somos testemunha pela fé. Nós não vemos o Machia, mas nós cremos nele. Tomé, não seja incrédulo, mas crê. Bem-aventurados que não veem, crê. Somos nós. Ainda tem outras ovelhas, disse para os discípulos, que não são desse aprisco. Opa! E me convém agregar. Haverá quantos, pastor? 300 ou um só? Só um. Haverá um pastor. Quantos rebanhos? 2 ou 1? Amém, Carlos. Está vendo? Haverá um só pastor, o Machia, e um só rebanho, porque dos 2 povos ele fez um. Amém. E fica ainda querendo me meter o pau, dizendo que eu estou doido. Estou doido? A Bíblia está revelando, senhoras e senhores. Entendeu? A Bíblia está revelando. Então nós, o lugar santo, senhoras e senhores que está aqui, o lugar santo é o seu corpo. É o seu corpo. Por isso, quando nós um dia pecou contra o Espírito Santo, você não chorou bastante? Feliz o que chorou, feliz o que disse: eu não quero mais fazer isso, Pai. Feliz aquele que o Espírito Santo colocou o desejo do arrependimento e parou. Quem está me entendendo? Feliz. Agora, e os que não pedem mais perdão? Está com a mente cauterizada. E os que não oram mais? Sabe qual é a revelação de João para o Apocalipse? O que é santo se santifique. O que é santo se santifique. E o que está sujo? E o que está imundo? Fica mais imundo. Então, é aqui que nós temos que preservar. Por que é aqui que nós temos que preservar? Porque aqui é o lugar santo. Por isso que ele, quando escreve, Shaul escreve para os irmãos, 2 Tessalonicenses, ele diz: irmãos, o anti-Messias, que é o homem do pecado, ou o homem vil, ou o filho da perdição, ou destinado à perdição, ele vai se levantar contra tudo aquilo que as pessoas chamam de Deus. Para aí. Contra tudo aquilo que as pessoas chamam de Deus. Toda a praga, toda a cultura, amém? Toda a cultura. Agora, contra aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração. Show! Rick Renner, Christy e Hall. Contra show as pessoas não transformam em objeto de adoração, né? O povo mundano vai pro show, o cantor começa a cantar, homem já começa a desmaiar. Eu sou testemunha viva, já contei aqui, tá entendendo? Homens começam a desmaiar por causa do cantor. Isso não é objeto de adoração, né? Jogo de futebol com torcida, isso não é objeto de adoração. Tá tendo? Eu tô doido, né? Toca o barco. Dá tempo ao tempo. Toca o barco. Vamos tocar o barco. Ele se levantará contra tudo que se chama deuses, ou aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração. Mas vai chegar em nós. A ponto de assentar-se no santuário do Criador e querer ser o Criador. Como a ponto de se assentar no santuário do Criador, querem ser o Criador? Já que o Espírito Santo vem sobre nós, através de nós crer, com a luciferiana, vai ser forçado querer gerir dentro do corpo do ser humano, tá entendendo? A presença satânica, por força. Quem está me entendendo? A Bíblia diz em Zacarias: não é por força nem por violência, isso é da parte do Criador, mas pela parte do anti-Messias é por força. Colocar a presença dele no corpo do ser humano. Por que está dizendo que vai jogar a verdade por terra? Daniel 8:12. Fez isso e prosperou. A verdade por terra. Meu irmão, hoje a ciência está mandando em tudo. Quem manda hoje é a ciência. A briga aí na CBF. A briga na CBF. Viu? E a ciência.
E a ciência diz, não. É esse protocolo aqui. Para ter jogo, tem que cumprir esse protocolo. Proteção, sem torcida, isso. É o rigor. Não é ele, né? Quando ele vir, cuidará em mudar os tempos e a lei. Sabe por que ninguém entendeu agora o anti-Messias? Porque o sistema teológico, o sistema religioso, pregou que ele faria uma aliança de 7 anos e que ele surgiria no período do começo dos 7 anos. Só que errou. É na metade da semana. Espiritualmente, ele já está agindo, porque o Criador é espírito, amém? E o diabo também é espírito, o adversário é espírito. A Bíblia revela que é espírito de demônio que seduz os homens para a guerra de Gog e Magog. Então isso é o quê? O próprio Satanás, ele já está seduzindo as nações. Está todo mundo, todo o sistema trabalhando em prol dele, para trazer o homem, irmão. Para trazer... Quem já assistiu aquele filme A Múmia? Você viu? Tinha que sacrificar alguém, tá entendendo? Para trazer a múmia de volta. Tá lembrado? Que enquanto a múmia não ficava bebendo sangue, né? Ela ainda não ia com pouca hora, o sangue era pouco, aí arrebentava o pezinho dela de novo. Já assistiu? Quem já assistiu aqui? Aí tinha que fazer um grande sacrifício para poder trazer ela de volta. É isso que estão fazendo. Estão fazendo um sacrifício para Satanás, para trazer ele. Da onde? Da onde? O que é que a Bíblia fala? E a besta que sobe do abismo. O abismo é o quê? Abismo é a escuridão. Amém, irmão? Amém. Trazer do inferno Satanás. Satanás vem. Quando é que Satanás vem? Só na metade da semana, irmão, que é a grande tribulação. O Machia diz, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E hoje, em que tempo nós estamos na profecia, reverendo André? Nós estamos em princípio de dores. Não fique chateado, não. Saia daqui nessa noite glorificando ao teu Pai celestial. Saia daqui dizendo, muito obrigado, Pai, porque tu revelaste teu filho na minha pessoa. Saia daqui nesta noite, saia daqui crendo mesmo, porque nós estamos em princípio de dores. Mas dentro da profecia, em que tempo nós estamos? Nós estamos em Daniel 7:25. Hoje o mundo inteiro está na mão do anticristo. Eu estou ministrando para vocês aqui, mas aqui ó, olha aqui ó, isso aqui é um ensaio. Isso aqui é um ensaio. Você está aí ó, todo mundo aí está com ensaio. Ninguém chega numa padaria, ninguém entra dentro de um busão aqui em São Paulo, tá entendendo? Sem a máscara. Esses dias eu fui para Barueri e o camarada estava sem máscara. Embaixo aqui, estava no queixo. Motorista, põe a máscara. Põe a máscara. Colocou a máscara e entrou. Chegou lá dentro, tirou a máscara de novo. Quando ele tirou, o cobrador falou assim, a máscara. Ou se não, você desce. Ele colocou a máscara. E aí? Tá impondo. O camarada lá em Minas Gerais, no shopping, matou, esfaqueou uma pessoa de bem, porque estava sem máscara. E sabe o que é que estão dizendo? Que eu estou louco. Eu fui a única pessoa aí, ó, fui o primeiro a falar que Cristo abriu o primeiro selo. Vocês estão lembrados aqui? Quando foi que eu falei? Em dezembro eu falei que Cristo abriu o primeiro selo. Em dezembro eu falei que Cristo abriu o primeiro selo. Sabe o que ele falava para mim? Tão louco. Tá doido, esse cara aí tá doido. De onde foi que esse cara tirou isso? Agora um canal grande aí, um canal grande no YouTube. Mostrei onde para você? Ô irmão, esse camaradinha que tá aí é o anticristo. Esse camaradinha que tá aí é o primeiro selo do Apocalipse. E eu sou o primeiro a revelar isso. Aí eu comentei lá, você não. Entra no meu canal e vê a data dos meus vídeos aí para você ver se... Não é que a gente quer se aparecer, quem está me entendendo? Mas ele não dá essa revelação para todo mundo não. Ele oculta de sábios e intelectual. Agora tu está sabendo qual é o lugar santo. Agora tu está sabendo qual é o lugar santo que o anticristo quer profanar. Ele tem raiva. Satanás está com raiva. Agora quando é que vai acontecer isso? A Bíblia revela o tempo certo, meus irmãos. Sabe qual é esse momento agora? Sabe onde é que Satanás está? Eu vou te revelar onde ele está agora. Se tu estiver pensando que ele está aqui dentro do boteco, aí está os demônios caídos, irmão. O adversário mesmo, sabe onde é que está agora?
Está lá, ó, santuário celestial. Sério, sério. Está fazendo o quê? Está nos acusando. Vou dizer que está lá porque já é noite. E a Bíblia diz que ele acusa de dia? De dia? Apocalipse 12. Ele está lá. Aí Cristo está lá também, está nos julgando. Cristo está nos julgando e ele está nos acusando. Olha lá, Danilo pecou. Carlão pecou. Se ele pecou é meu. A Daiane pecou. Fulana pecou. O André pecou. A Nara também pecou. São meu. Cristo diz, mas eu dei meu sangue por eles. Eu derramei meu sangue por eles. E eles estão firmes comigo. O advogado. Tu acha que não tem investida? Tem. Agora imagina, na hora que chegar a grande tribulação. Sabe o que, é que vai acontecer? Ele não vai ganhar uma. Ele só vai ganhar de quem não aceitou o Mashiach como Salvador. Amém? Todo aquele que recebeu a marca da besta será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Mas para aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, ele perdeu, não vai ganhar. O que é que vai acontecer? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, e houve guerra no céu, e houve batalha. Miguel e os seus anjos batalhavam com um dragão. Esse dragão é a antiga serpente, Satanás, que engana todo mundo, senhoras e senhores. Aí o texto diz, e foi precipitado na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Qual é o pouco tempo? 3 anos e meio. Que 3 anos e meio? De Mateus capítulo 24, versículo 22, onde o Mashiach diz, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Imagina o diabo agora descendo para a terra em espírito e entrando no homem do pecado. Se a presença do Criador, escute bem isso aqui, se a presença do Criador em Sansão, com a queixada de jumento na mão, matou 1000. Agora imagina o próprio Satanás no homem do pecado, que a Bíblia diz lá em Daniel, que ele não será morto por arma, nem por mão de homem nenhuma. Vão atirar nele no anticristo, senhoras e senhores. Vão atirar nele. E está pensando que ele vai morrer? Não vai morrer. Quem vai matar o anticristo é o nosso Salvador. É ele que vai esmagar. Agora tem um mistério aí, por que Cristo vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés? Há quanto tempo eu estou pregando aqui sobre a formação do filho varão? Há quanto tempo eu estou pregando? Há quanto tempo eu estou pregando aqui Gálatas 4,19? Filhinho, porque de novo eu sinto dor de parto até que o Mashiach seja formado em vós. Até quando? Eu estou pregando isso há muito tempo. Cristo tem que ser formado em nós. Nós temos que chegar na plenitude do filho varão. O Danilo leu aí, Atos 1, ele leu 6. Vai restaurar o reino a Israel ainda nesse tempo. Mashiach não pertence a vocês. Saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Cristo mostrou que tem um Pai, viu? Mas você ou recebeu o Espírito. Vão ser testemunha. Restaurar o reino a Israel. Por que restaurar o reino a Israel? Cristo é aquele de Ezequiel 37, representando ali quando fala, e o meu servo Davi vai reinar sobre ele para sempre. É Cristo, irmão. É Cristo. Então talvez hoje você pode falar assim, eu vim aqui para reuniões congregacionais e não estou entendendo. Você fez muito barulho aí, eu não estou entendendo. Não foi barulho. Você entendeu claramente. O teu corpo é o lugar santíssimo. É o teu corpo que ele quer profanar. Porque se ele profanar o teu corpo e tu aceitar essas vacinas diabólicas que está vindo por aí, tu vai perder tua salvação. Tu vai perder tua salvação. Mais importante é nós obter a salvação. Negar essas coisas, não aceitar, não querer profanar o santuário do Criador. Esse é o santuário do Criador. Não é templo levantado por mão de homem, não. Ele não habita. Mas aqui, o Mashiach disse assim, eis que estou convosco todos os, até a consumação do século. Pronto, senhoras e senhores. Ele está conosco. Se me amar, João escreve, se me amar e guardar os meus mandamentos, ó coisa linda, viremos
eu e o Pai, e faremos nele morada. Teu corpo, meu corpo, nosso santuário é templo do Espírito do Criador. Glorificai ao Criador no vosso corpo. Por isso que tem tanta gente aí fazendo exercício físico, né? Para ficar esbelto. A Bíblia diz que os exercícios físicos para pouco aproveito. Está vendo? Quer cuidar do templo do Espírito Santo de uma outra maneira. Cuida para ficar esbelto. É para quem? Para o Criador ou para o alheio? É para quem? Fale mais alto, Cida. Quando fica cuidando nessas academias, para ficar esbelto, é para o Criador ou para os alheios? Amém, meu irmão. E é mesmo. Não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar. Amém, irmão? Fazer uma caminhadinha é bom? É bom. Não, tenho que ir para academia. Estou atrasado. Academia. Tem gente que é fanático por academia. Fanático por academia. Chega lá naquelas bicicletas. É mentira? Hã? Põe aquelas calças de leg. Não é verdade? É verdade. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. Vigia. Nossa irmã Daiane mesmo trabalha na área da saúde. Fica esperta. Né? Vigia. Nosso irmão Carlos aí é motorista. Fica esperto. Às vezes vai parar em um posto aí. Tomou a vacina? Já tomei. Cadê o comprovante? Está em casa. Deixa em casa. Tomou. Danilão trabalha na área da segurança aí, ó. Fica esperto. Trabalha na área da segurança, tem que ficar esperto. Ou tem que ter o comprovante. Teve uma enchente lá em casa, acho que o comprovante foi no meio da enchente. Mas a última do ano passado da HN1 lá da vacina lá,